Amém, né? Ele já falou tanto hoje, o dia inteiro, né? Foi 4 ministrações hoje, ele. Queridos, assim nós estamos aqui pela graça de Deus, né? O privilégio com certeza é meu, do meu esposo, a minha filha Amanda, que veio comigo também, né? Então, ele passou um período aí de enfermidade, né? Ele estava pregando numa célula, né? Ele é líder de célula também lá e supervisor de área. E ele estava sentado, uma cadeira dessa de plástico, na sala da irmã, anfitriã, e a cadeira partiu, e ele caiu. Então foi 30 dias de uma enfermidade, já passamos por 3 médicos, mas em nenhum momento ele falou para o pastor Josias que provavelmente ele não viria. A gente estava crendo que Deus ia curá-lo, né? E Deus cuidou, né? Ele conseguiu viajar, né, de lá até aqui, foi bem distante, e ele hoje já deu 4 ministrações e para a glória de Deus está ali, sem dor, né, e Deus está cuidando da saúde dele, porque Deus tinha um propósito de nós estarmos aqui, né? A pastora falando, né, que ela era privilegiada, agradecida por nos ter como discipulador. Eu nunca falei isso para ela, mas eu sou muito orgulhosa. Se tem orgulho no cristão, né? Orgulho santo, de ter ela como uma discípula. Muito preciosa, uma mulher cheia de Deus, uma mulher que é apaixonada por Deus e uma mulher que tem aprendido a cada dia os desafios, vencer os desafios, né? E isso me estimula muito, ela nem sabe, mas isso me estimula também, né? Vencer alguns desafios aí. E eu digo, nossa, que discípula preciosa que o Senhor me deu, né? E de vez em quando eu falo dela lá em Guajará, para minhas outras discípulas, né? Que eu digo, eu sou tão privilegiada de ter a pastora Josiane como minha discípula. Foi um presente de Deus para mim, né? Mas você sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes Deus nos coloca pessoas que é para nos tratar também, né? Mas a pastora Josiane é o contrário, é bênção de Deus, né? E eu creio que você que é discipulada por ela, aproveita, querida. Porque muitas das vezes a gente só dá valor quando perde, né? Mas não que ela vá morrer ou para outro lugar, mas de repente ela vai precisar de passar para outra pessoa, né? E vai pegar aquelas que estão frutificando, que estão sendo bênção, né? Então tem uma hierarquia toda de liderança também no discipulado. E de repente ela vai precisar de passar para outra pessoa, né? Mas aproveita, né? Aproveita esse tempo que ela está te discipulando, que ela é bênção de Deus. E eu estava aqui, escutando essas canções, né? E eu disse, poxa, como Deus tem uma sintonia, né? A equipe de louvor nem sabia o que eu ia pregar. E a nossa palavra, ela está em cima disso, né? Do chamado, do evangelismo, né? Da nossa disposição para o Senhor, para que nós fomos chamados mesmo para Deus. Então, o nosso tema hoje aqui é cumprindo o chamado de Deus. Amém, queridos? Então, você tem cumprido o chamado de Deus na sua vida, né? Eu quero ler um texto que está lá em Ageu 2:23. Você pode abrir sua Bíblia. Em Ageu 2:23. Fala assim a palavra do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, queridos, nós fomos escolhidos por Deus. Amém? Então, não fomos nós que escolhemos o Senhor. Ele nos escolheu, Ele nos arredimentou. Mas Ele não nos arredimentou, não nos escolheu para nós ficarmos só limpando cadeira, esquentando cadeira. Não. Tem um propósito. Tudo para Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? Então, nessa passagem aí de Ageu, Deus fala para Zorobabel, que naquela época era o governador de Judá, que faria um anel para ele de selar. Esse anel era um anel que tinha o símbolo do rei,
né? Usado nas cartas, nos selos, que marcava aquele anel. Naquela época, se a pessoa chegasse com um documento com carimbo que estava o selo do rei, estava dizendo que o rei estava aprovando, né? Era uma palavra final de que o rei estava concordando. Então o Senhor falou isso para ele, né? Mostrando que era da vontade dele, que ele queria muito usá-lo para cumprir a sua vontade. E trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Deus também conta conosco para cumprir o chamado, para cumprir o ID, para saquearmos o inferno, né? Ele conta hoje conosco também. Ele quer usar cada um de nós. Hoje de manhã, não, hoje à tarde, a gente estava falando da minha filha, que hoje ela está com 12 anos, né? Ela fez esse ano 12 anos. Mas há mais ou menos 2 anos, ela vinha ganhando, ela aprendeu que o ambiente dela de evangelismo, o oikos dela, era a escola. E ela começou a ganhar as meninas da idade, as adolescentes, para a igreja, né? Para Jesus. E só que como ela era muito novinha, ano passado, ela ganhou 9 meninas para Jesus. E aí nós multiplicamos a célula, mas eu não deixei ela sair como líder, porque eu achava que ela ainda não tinha uma maturidade para liderar. E isso deixou ela em crise, né? Deixou ela em crise, porque ela disse: poxa, a senhora com o papai estão sendo injustos comigo. Eu ganho as pessoas, é outro que vai cuidar. Eu dou conta, mamãe, de liderar uma célula. Será que você, olha, isso é uma menina naquela época de 11 anos. Será que você, meu irmão, minha irmã, tem esse coração? Você fica em crise quando você não ganha ninguém para Jesus durante o ano, quando você não ajuda a engordar a sua célula, né? Então, não ajuda a engordar a sua igreja, né? Crescendo. E aí eu fiquei pensativa, eu disse: meu Deus, ela só tem 11 anos e ela está certa. Porque sabe, queridos, quem nos capacita é o Senhor. É isso que a gente vai estar falando aqui hoje, que quem nos capacita é o Senhor. E eu falei para ela, eu pedi perdão para ela esse ano, e eu fiz uma aliança com ela. Se você continuar nesse mesmo pique, né, de ganhando meninas para Jesus, só é menina que ela ganha. E eu vou na multiplicação, nós vamos multiplicar, ela tem uma célula de criança, mas ela não quer uma célula de criança, ela quer liderar uma célula de adolescente. E eu disse: se você ganhar essas meninas para Jesus, na multiplicação você vai sair como uma líder de célula. Elas fechado, mas não vá voltar atrás, porque eu vou fazer a minha parte, né? Se a senhora não me der a célula, eu nunca mais vou evangelizar ninguém também. Se não, pode deixar. E passou o ano, né? Hoje ela ganhou já 9 meninas. Agora, qual é o detalhe? Ela fez 12 anos agora em julho. As meninas que ela ganhou é 13, 14, 15, tudo mais velha do que ela. Inclusive a auxiliar dela tem 16 anos. E agora, eu dei uma palavra para ela, né? E ela fez a parte dela. Eu disse: minha filha, e aí, mamãe? Já são 9, 10 comigo. E aí, a senhora vai fazer o quê? Eu disse: você vai ser ungida, uma líder de célula, né? Então, queridos, porque Deus, quando nos chama, Ele olha para o nosso coração, Ele não olha para a nossa idade, amém? Em nossa caminhada, como cristão, nós enfrentamos muitas dificuldades, né? Nós temos de 27 anos de convertido, 14 anos como tempo integral, e não é fácil, vem muitas dificuldades. Nós largamos trabalho secular, largamos parentela no Pará para seguir o ID. Então o diabo, ele trabalha muito para dificultar, né? Então não é fácil. Nós vamos ter dificuldade, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas com certeza você deve ter alguma dificuldade que está tentando vencer. Muitas dúvidas aparecem também. Quando a gente ouve uma pregação desse tipo de evangelismo, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É você que até não está envolvido ainda em nada, não entendeu qual é o seu chamado. Uma coisa, só abrindo parênteses para você. Uma coisa eu sei: Deus não te chamou para não fazer nada. Deus tem algo para você fazer.
Se você ainda não está fazendo, é porque você ainda não descobriu o que é, ou você não está interessado em saber o que é. Alguma coisa errada está acontecendo nesse meio, né? Mas acontece que Deus te chamou para fazer algo no reino. Não foi só para ficar ouvindo, como o pastor falou de manhã, engordando a sua cabeça de conhecimento, não foi não, né? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Será que estou fazendo a vontade de Deus? Você já se perguntou? Você que está já envolvido, fazendo algo na igreja para o Senhor, você já chegou a ter essa dúvida? Será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Isso que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Então, como faço para ganhar minha família para Jesus? Então, essas são muitas das dúvidas, né, que muitas das vezes o inimigo usa para te parar, para te querer te enfraquecer, te colocar um temor, um medo, né? Então, eu quero te dar uma resposta se você tem feito essa pergunta para você, né? Será que estou apto para fazer a vontade de Deus? Porque muitos se colocam nessa condição de incapaz, que não vai dar conta, né? O inimigo tem usado muitas pessoas dentro da igreja nessa situação, e a pessoa fica ali com medo de assumir algo, né? Esses dias agora nós estávamos numa reunião, fazendo uma avaliação das células e tudo, e no setor do pastor Naldo, ele perguntou se você tem um chamado. Aí ele teve algumas surpresas, não dos líderes, mas de membros que estavam nessa reunião. Disse, não, eu não tenho esse chamado. Mas por quê? Eu tenho medo. Eu tenho medo de cuidar de alguém, eu tenho medo de liderar uma célula, eu tenho medo de me envolver. Olha o que o diabo anda fazendo na mente de muito cristão, impedindo de ele ser usado. Mas a resposta para essa questão é: Deus quer que você faça a obra dele, Ele nos capacitará para isso. Amém, queridos? Fale para o seu irmão: Deus conta com você. Ele quer fazer uma obra através da sua vida. E o mais importante, uma das coisas que eu aprendi muito cedo, logo que eu converti, eu decidi que eu não ia dizer não para Deus. Só que eu tinha alguns desafios que eu precisava vencer. Esse aqui é um. Eu tinha pânico de ficar na frente de público. Eu tinha pânico de usar microfone. Mas eu falava que eu não ia dizer não para Deus. E eu aprendi um dia, Deus me colocando assim na prova, que Ele iria me capacitar. Muitas das vezes nós temos aquele temor porque nós olhamos para nós mesmos. Mas sabe, querido, se eu fosse olhar para mim mesma, hoje eu não estava aqui trazendo uma palavra para você, né? Não estava sendo um canal de Deus aqui para você, né? Eu tive que vencer os desafios, os medos, né? E eu lembro que eu estava um dia, a minha líder de célula, eu tinha mais ou menos, eu acredito que uns 6 meses de convertido, ou menos de 6 meses, não sei. Faz tanto tempo, né? Foi 27 anos atrás. E a nossa líder me falou assim: olha, irmã Solândia, na outra semana a senhora vai trazer a palavra na célula. E eu lembrei que eu disse que eu nunca ia dizer não para Deus. Eu disse, tudo bem. Aí, naquela época, não tinha um estudo que já vinha pronto, só para estudar, acrescentar alguma coisa. Eu tinha que fazer a minha palavra para dar na célula. E passei, pesquisei, fiz lá, estudei, preguei para o Naldo, né? Como se eu estivesse na célula, eu pregando lá. Beleza. Quando eu cheguei na célula, a célula estava assim muito cheia. Tinha quase que umas 40, 50 pessoas daquele dia. Aí isso já comecei, as minhas pernas já começaram a tremer. Mas tudo bem. Chegou a minha hora, tinha uma caixa de som e tinha um microfone lá. Só que ninguém usou.
né? Ela colocou o louvor na caixa de som, tudo. Agora vamos chamar a irmã Solândia, e ela já foi se direcionando lá para onde estava o microfone. Vamos chamar a irmã Solândia, ela vai estar trazendo uma palavra. Gente, quase que eu não consigo levantar da cadeira. Nesse dia foi tão difícil, tão difícil. Aí eu falei, não, irmã, não preciso o microfone, eu falo alto. Poxa, mas hoje estava comemorando o aniversário da anfitriã. E ela ganhou de presente aquela caixa e o microfone, justamente para usar no dia que eu ia levar a palavra na célula, né? Porque eu vou te falar uma coisa, aquilo que você teme, ele sobrevém. E Deus vai te colocar numa situação não para te envergonhar, porque Ele quer te usar para a glória dEle. Amém? Eu precisei passar por isso. E eu tremia toda, assim, eu tentando convencer a irmã que eu não queria usar o microfone. Já bastava aquele monte de gente que eu ia ter que enfrentar. Aí ela, não, poxa, irmã, esse microfone é para usar hoje. A senhora não vai me entristecer com isso. Aí o Naldo fez um sinal assim para mim lá. Ele estava sentado assim na minha frente e fez assim, tipo assim, não, usa o microfone, né? Ele estava lá, ele sabe. Deu um nó na minha garganta. Eu não sabia se eu fiquei com aquela voz de parece que eu ia chorar. E foi terrível, mas eu precisei passar naquele dia por esse desafio, por aquele medo, né? E hoje eu vejo, anos depois, né, o quanto Deus me usa, né, usando o microfone, usando pessoas da minha frente. Gente, foi preciso Deus me colocar naquela prova. E eu tive que passar na prova, porque eu poderia muito bem dizer, não vou pregar, eu não uso o microfone. Naldo, por favor, dá a palavra no meu lugar. Não, eu fiquei firme. A voz meio embaralhada, querendo meio chorar, um nó na garganta, mas eu fui até o final, né? Hoje, né, se eu não tivesse vencido aquele desafio, será que hoje eu estaria aqui? Porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabe aquilo que Ele quer fazer através da tua vida, então Ele quer te usar, assim como Ele fez lá com Zorobabel. Falou, meu filho, eu quero te usar. Mas sabe que eu percebo que muitas das vezes parece ser tão difícil falar de Jesus. Se a gente for perguntar para alguém, você sabe aonde tem um bom médico? Nós passamos por essa situação agora. Você conhece um ortopedista? Rapidinho me indicaram, eu nem sabia que uma vez na semana lá em Guajará vai um ortopedista, mas já me informaram. Se você vai, me informe aonde tem um mercado. Ontem nós passamos por isso. Cheguei ali na frente, onde é o mercado? Rapidamente me informaram. Mas por que será que quando é para falar de Jesus, a gente bota tanta dificuldade, tanto empecilho? Não é estranho? Porque falar de Jesus é algo espiritual, né? É algo que eu tenho que vencer, é algo que Deus vai me usar e eu tenho que crer que Ele vai me capacitar. Deus só quer que nós estejamos dispostos para que Ele nos use. De repente você está aí já 1 ano, 2 anos na igreja, nunca fez nada, é fiel no congregar, é fiel na célula, mas o que você tem produzido? Com certeza, Deus só está esperando um sim teu para Ele te usar. Quando Deus nos escolhe, põe isso na sua cabeça. Quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita. Amém? Não vá dependendo da sua sabedoria, não vá dependendo de você, das suas limitações. Põe na mão de Deus. Às vezes eu me encontro em situação que eu digo, Senhor, eu estava bem quieta lá no Bradesco, trabalhando, eu tinha cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, mas o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Então agora, Senhor, com o Senhor, é o Senhor que vai me capacitar, né? Então quando a gente aprende isso, quando a gente aprende a depender de Deus, olha, quando eu chego aqui na hora do louvor, eu já estava orando em línguas. Espírito Santo,
Somos nós dois, eu sou só o canal. Quem vai fazer a obra é o Senhor. O Senhor conhece cada um que está aqui dentro. Eu só quero ser o teu canal. Estou dizendo sim para essa obra, então o resto é com o Senhor. Quando você vem nessa dependência de Deus, você faz aquilo que Deus te chamou. Amém? Você vem porque você não está se estribando nos seus conhecimentos. Você está numa dependência de Deus. Amém, queridos? Então muitos têm deixado de ser usado por Deus porque ainda não entendeu que quem vai te capacitar é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Êxodo 4, 10, 11 e 12. Fala assim: então disse Moisés ao Senhor, olha essa história aqui. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda, desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha Moisés dando desculpa para o chamado, que ele era gago, então ele já usou isso como um motivo para não fazer a vontade de Deus. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Olha, e hoje Deus está falando com muita gente isso aqui. Ah, Senhor, eu sou tímido. Ah, Senhor, eu tenho medo de público. Ah, eu não tenho uma voz eloquente. Ah, eu sou nervoso. Quem foi que te fez? Não foi o Senhor? Será que o ser que te fez é tão imperfeito que vai te dar uma missão e não vai te capacitar para cumprir? Vai, pois agora, e eu serei a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Dependência de Deus. Quando Deus te chamar, meu irmão, minha irmã, vá na dependência de Deus, que você vai ver a obra que Ele vai fazer através da tua vida. Amém? Deus chama e comissiona Moisés a libertar o povo da escravidão, lembra? Lá no Egito. Mas a primeira coisa que ele fez foi colocar um empecilho. Usou a dificuldade dele. Ah, eu sou pesado de língua, eu não vou conseguir falar perante o rei, Parece tão bacana, uma desculpa tão bacana, E só abrindo parênteses, hoje nas igrejas, eu falo nas igrejas porque a gente anda em muitas igrejas, a gente escuta muito, Sempre os pastores falam, e na minha própria igreja eu vejo isso. Hoje o diabo tem usado um espírito maligno dentro da igreja para não permitir o seu povo avançar, a saquear o inferno. É o espírito de desculpa. É o espírito maligno que tem reinado dentro da igreja. Não posso por isso, não posso por aquilo. Às vezes tem mulheres lá na minha igreja. Eu tive um caso de uma agora que pegou um bebê da hora que nasceu. Aí era envolvida em tudo. Líder de célula, líder do ministério infantil. Antes de ela pegar, eu falei assim: tu tá pronta para pegar um bebê? Não, eu quero muito esse bebê e tal. Ela pegou a mãe desde do último mês de gravidez, cuidou da mãe. A mãe ficou grávida com 12 anos, teve o bebê com 13. Por aí você já vê as dificuldades que ela ia ter. Ela não teve muito espaço, a menina, para o bebê. Então, o bebê já nasceu meio doentio. Aí ela começou a faltar, começaram as desculpas. Quando foi um dia, ela chegou na minha casa para entregar o ministério infantil e a célula. E eu falei para ela assim: quando você pediu esse bebê, ela disse, eu disse, por que você está fazendo isso? Porque eu ando muito cansada. O bebê era muito doentio, então ela ficava muito com o bebê, grudada no bebê. E eu fico cansada, o bebê está tomando todo o meu tempo. Eu disse, olha,
Quando você pegou esse bebê, o ministério infantil Deus já não tinha dado para você cuidar? Já. A célula também. Deus não dá filho para ser empecilho para nós sermos usados por Ele. Filho é bênção, não é maldição. Falei isso para ela. Deus não te deu essa criança para te interferir na obra que Ele tem para fazer através da tua vida. E eu vou te dizer mais uma coisa. Deus tem ciúme dos seus filhos. Se você começar a idolatrar essa criança, Deus vai te tirar ele. Ela me olhou sério, né? Eu disse, eu estou te falando, para depois você não falar para mim, eu fui entregar a célula, o ministério, a pastora nem me falou nada. Se ela tivesse me dado um conselho, talvez eu não tinha entregado, né? Eu disse, Deus não se agrada de quem retrocede. Deus te deu esse filho que tanto você queria, mas não foi para ser empecilho, não. Mas mesmo assim, ela entregou tudo. Passou uns meses, o menino adoeceu tanto, que ela passou 2 semanas com o menino internado, quase morre. Pela graça de Deus, o menino não morreu. Se ela não vai com urgência para Porto Velho, a médica falou que no outro dia ele teria morrido. E foi luta. Um dia ela veio comigo, pastora, me ajude, ore, porque eu não estou mais aguentando. Eu disse, mas você escolheu o bebê do que a obra. Deus não se agrada disso. E Deus está tendo misericórdia da tua vida. Hoje ela voltou, né? Já está liderando célula de novo. O bebê já tem 1 ano. Mas foi uma luta que ela passou com aquela criança. E Deus usou de misericórdia. Ela voltou, está voltando de novo. Queridos, eu tive filho, amamentei. Nunca meus filhos foram empecilho para eu congregar, para eu servir o Senhor. Sempre, desde que eu converti, eu e Nalda trabalhando na obra, trabalhando. Eu lembro que eu tinha o Vinícius, o segundo, quando nós assumimos um trabalho com adolescentes. Nós liderávamos os adolescentes, eram 300 adolescentes. E estava lá no culto, estava horário de mamar, eu ia lá para trás e dava o peito, vigília na igreja, eu levava o colchonete. Se ele dormia no meu colo, eu já botava ali o colchonete, levava água, né, levava biscoito quando eles já começavam a comer, a andar. Eu não deixava eles estarem andando dentro da igreja. E a água, eu estou com sede, está aqui sua água, né? Eu quero comer, está aqui o biscoito. E levava papel, levava caneta, levava brinquedo, para eles ficarem ali do meu lado. E cresceram assim. Então, quando eu vejo muitas das vezes crianças correndo pela igreja, derrubando as coisas, Deus, que isso? Né? Então, queridos, tudo é uma desculpa para não fazer as coisas para Deus. Essa igreja poderia estar 3 vezes maior do que isso, se Deus pudesse contar com todos vocês e com aqueles que não estão, né? Essa obra aqui não é só do casal de pastores, não, da liderança, não, é nossa, é de todos vocês. Não tem aquele ditado que diz que uma andorinha só não faz verão? Pois é. Deus conta com você para crescer. O projeto é dobrar no que vem as células. Deus conta com você. Minha igreja não, porque tem algumas igrejas que não trabalham com célula, né, pastor? Mas a tua igreja, você não quer que a tua igreja fique ano entrando ano e saindo ano e não passando de 40 membros, 50 membros. O alvo é crescimento. O alvo é multiplicação. Não multiplica a célula, mas pode multiplicar culto, né? Mas Deus conta com cada um de nós. No trabalho que Deus colocou para o ministério que você está, Deus conta com você. Amém? E uma coisa interessante que nós precisamos aprender. Muitos já sabem, mas eu acredito que alguns ainda não entenderam. Quando você está fazendo algo na sua igreja, no ministério que Deus te colocou, não é para o pastor que você está fazendo, não. É para o Senhor, é para o reino. Tudo que você fizer nesse ministério ou no ministério que você está implantado, Deus chamou você, é para Ele, é para o reino. Deus não te chamou para trabalhar para homem, foi para Ele. Amém? Então, esse espírito de desculpa, se você tem ele na sua vida, começa a se libertar dele. Ele está te impedindo de ser usado por Deus. Amém? Tome cuidado com isso.
1 Samuel 3,4 diz assim: o Senhor chamou Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Você pode dizer isso para o Senhor? Eis-me aqui? Ou você tem medo do chamado? Você ainda tem usado o espírito de desculpa? Não, Senhor, não estou preparado. Eu tenho um caso lá na igreja de um irmão. Ele tem 2 filhos já casados, todos 2 já têm filhos, e a esposa dele, ele é líder de célula. Só que a auxiliar dele era a esposa, quando multiplicou a célula. Aí ela começou a dizer: eu não estou preparada para ser auxiliar. Eu não quero ser auxiliar, que eu não estou preparada. Queridos, nós formos esperar estar preparado, nós nunca vamos fazer nada para Deus. Deus nos capacita, Deus nos prepara para aquela obra que Ele nos chamou. Amém? O que é que aconteceu hoje com ela? Ele começou a desanimar. Aí um dia ele me chamou: pastor, a minha dificuldade, ele é do meu setor. A minha dificuldade é que eu não tenho auxiliar. A filha dele tem uma bebê de 1 ano e 11 meses e está com um bebê de 2 meses no braço. Aí eu disse assim: você já conversou com a sua filha? Ela é membro da célula dele. Ela era muito dedicada antes de ter os bebês, né? Hoje ela é bem por causa dos bebês. Conversa com ela. Ela é tão dedicada, aquela menina. Vocês acreditam que quando ele chegou para falar para essa filha: minha filha, você sabe, né? Sua mãe não quer me ajudar. Eu estou sozinho na célula, liderando. Eu preciso de um auxiliar. E eu quero te fazer um convite. Você não quer ser minha auxiliar? Ela começou a chorar. Aí disse: o que foi? Tu está igual a tua mãe, também não está preparada? Aí ela disse: não, eu já vinha orando o papai, para que o Senhor me chamasse para liderar, lhe ajudar a liderar a célula. Sabe o que acontece agora? A mãe que não está preparada fica com os netinhos, porque ela não quer ir para a célula. A menina quer se envolver na igreja, está no teatro agora da multiplicação, está na dança da multiplicação, e a mãe fica com os netinhos, cuidando dos netinhos. Será que um dia Deus não vai cobrar isso dessa mulher? Porque ela vai usar desculpa: Senhor, mas eu fiquei com meus netinhos para minha filha poder ser usada por ti, né? Então esse espírito de desculpa não vai existir lá no céu, tá? Então vá logo se libertando dele, porque isso daí não vai fazer parte da sua vida. Amém? Então, Samuel, queridos, quando ele foi chamado, ele era uma criança. Você viu o exemplo da minha filha, e ela cuida de uma célula de criança. Ela é uma tia auxiliar no ministério infantil e é do ministério de dança da igreja, né? Ela é envolvida, né? Esse jeitão dela, mas ela gosta, né? Ela gosta de montar coreografia com as meninas, né? Então, Samuel não foi diferente. Samuel era uma criança. E você vai perder para uma criança? Será que uma criança, será que uma menina de 12 anos está mais preparada, está mais capaz do que você que já tem 30, 35, 40? Né? Deus, quando nos chama, nos escolhe, Ele não olha idade, não. Ele não olha perfil financeiro, Ele não olha inteligência e estudo, porque é Ele que vai capacitar. Quando Ele te escolheu, é porque Ele sabe que aquela obra que Ele quer fazer é através da sua vida, e você vai dar conta. É assim que Deus vê, é assim que Deus olha. Quando Davi foi lutar com Golias lá, o que Saul fez? Tentou convencer para ele não fazer aquilo, porque ele ia lutar com um homem, com um guerreiro, com um homem vivido, com um homem experiente, um homem que ganhou muitas lutas, né? Muitas das vezes o inimigo vai usar pessoas para querer te impedir de ser usado por Deus. Se Davi desse ouvido para Saul, hoje nós não teríamos essa grande história, esse grande feito de Davi de ter matado Golias.
Mas por que ele fez? Ele foi olhando na capacidade dele? Não, ele foi olhando para o Deus que era maior do que a dificuldade. Muitas das vezes nós olhamos para a dificuldade, esquecemos que temos um Deus que é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer empecilho, do que qualquer gigante. E ficamos cabisbaixo na circunstância, cabisbaixo naquela situação, esquecendo que o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus que derruba qualquer gigante. Amém? Davi foi assim. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus de proezas, o Deus que destrói gigantes. Por isso que eu não me acovardo quando vem uma situação. Você não sabe o quanto eu orei, o quanto eu jejuei por ele. Eu disse: Senhor, o teu servo estava fazendo a tua obra. Ele não estava passeando, se divertindo em algum lugar, em nenhum lazer. Ele estava fazendo a tua obra. Isso é obra maligna. O diabo quis parar ele. Deus sabia que a gente vinha para cá, tinha uma obra a ser feita aqui. O diabo tentou impedir, porque ele ficou sem andar 15 dias de cama. E eu orando, fazendo massagem, declarando a cura. Eu não aceito essa enfermidade. Senhor, não foi o Senhor que colocou essa enfermidade. Eu declaro ele curado. E chegando os dias de vir para cá, e médico, remédio e massagem. Deus levou uma irmã que é massoterapeuta de Porto Velho para fazer umas massagens na perna dele. Tudo, Deus providenciou médico de graça, remédio, consulta, né? Ele não teve despesa com nada, mas orando, crendo no Deus que é o Jeová Rafá, o Deus que cura, amém? Foi Jeová Rafá que curou, e está aí, ele fica em pé, amor, por favor. Jeová Rafá venceu o gigante da enfermidade. E está aí ele para a glória de Deus. Pregou 6 vezes hoje. Amém? Para quem estava enfermo, 6 ministrações, né? 6, né? Foi 6 já, né? Não, 4, né? 4 ministrações. E aqui você que não veio, perdeu. Porque Deus hoje moeu aqui o pessoal, né? Foi um aprendizado poderoso, amém? Essa galera que estava aqui hoje durante o dia vai arrebentar com o diabo, amém, queridos? Aprendizado poderoso. Então, queridos, Deus, em 1 Coríntios 1:27 fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Está te sentindo fraco? Eu sou fraco, não dou para isso. Deus quer te usar para envergonhar os fortes. Amém? É loucura fazer tal coisa, não vou dar conta. Deus quer usar as coisas loucas para confundir os sábios. Amém? Então você tem que crer no Deus que você serve. Você tem que aprender a confiar que o Deus que te arredimentou é porque Ele vai te usar poderosamente. A gente que está aqui em cima fica olhando o rosto de cada um, sabe? Aí eu vejo assim, Deus já se ministrando no meu coração, né? A vida de cada assim, é como se Deus tivesse, eu creio que Deus fica te olhando aqui. Poxa, como será? Eu fico perguntando para mim mesma, como será que eles estão recebendo essa palavra? Porque eu sei, quando eu venho aqui, eu oro e digo: Senhor, eu quero ser teu chofar naquele lugar. Então, queridos, eu não conheço a vida de ninguém. Eu não sei quem é aqui que não quer se envolver. Eu não sei quem é aqui que dá desculpa para o pastor, para o líder de célula, para o discipulador. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus conhece você, porque Ele te fez. Amém? Se Ele te fez, Ele vai usar algo aqui para falar para você. Você começar a ser produtivo no reino de Deus. Deus não chamou ninguém covarde, ninguém medroso. Deus só tem valentes, corajosos, gente que enfrenta desafios. Amém, igreja? E foi fraco. Deus chamou pessoas valentes, corajosas. Amém, igreja? Amém. Você, dê um aplauso para Jesus pela sua vida.
Porque Deus, quando te chamou, Ele já viu ousadia, intrepidez, coragem em você. Amém? Deus só pensa bem de nós. Se vir algum pensamento mal na tua mente sobre a tua pessoa, não veio de Deus. Deus só pensa bem. Deus confia em nós. Deus confia tanto em nós que Ele coloca na nossa mão o que Ele tem de mais precioso, que são as almas. O que pulsa no coração de Deus são as almas, e Ele coloca nas nossas mãos para cuidar. Isso é confiança demais. Muitas das vezes nós mesmos não confiamos que somos capazes de fazer algo, e aí fica aí esquentando cadeira, né? Ainda tem alguns que quando vê alguém crescendo, despontando, rompendo no reino, fica criticando. Esse daí quer se aparecer, essa daí quer puxar saco do pastor, da pastora, por isso que está crescendo, vive grudada na pastora, viu? Queridos, a unção desce pela barba. Se eu estou pertinho da unção, ela vai cair em mim. Mas se eu estou longe, a unção ela não vai espirrando assim, ela desce pela barba. Então é para quem está perto. Amém? É para quem está perto. Glória a Deus. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Queridos, eu tenho fé em Deus, eu sei que eu vou morar no céu, e tal. Mas cadê os teus frutos? Que obra você tem feito? Eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, eu confio em Deus, Deus vai me usar. Mas cadê tuas obras? Eu não faço nada na igreja porque eu não gosto de cobrança. Vou logo te avisando. Primeira coisa que vai acontecer quando você chegar lá no céu, Deus vai te cobrar, vai ter uma cobrança. Filho, filha, cadê teus frutos? E lá o espírito de desculpa não vai funcionar. Aqui funciona ainda, né? A gente olha, sabe que é uma desculpa esfarrapada? Eu nunca me esqueço de um exemplo de uma desculpa tão esfarrapada. A irmã não foi para a igreja no domingo, e eu geralmente quando o pessoal da minha célula, eu já vejo se está no culto, no outro dia. Agora a gente tem um WhatsApp, já manda uma mensagem, mas antes tinha que fazer a visita, tinha que ligar. E aí eu fui na casa dela no outro dia. Ela era assim, não era tão fiel no congregar, mas ela sempre no domingo ela estava. E naquela semana ela não foi nenhuma reunião da igreja. E se ela não tiver domingo no culto de celebração, alguma coisa aconteceu. Aí eu fui, cheguei lá, ela estava bem, veio me receber. Eu disse: poxa, eu vim aqui preocupada, você está doente? Pastora, eu não pude ir. Mas por que? O que aconteceu? Eu estava com uma unha tão inflamada, a unha encravou, cheia de pus, tão inflamado. Poxa, aí não deu, né, para calçar sapato, fica difícil. Não, era minha unha da mão que estava inflamada. Gente, pelo amor de Deus, às vezes a gente engole assim, sabe, engole. Porque a gente não pode dar a vantagem aí para a carne, né, dar uma resposta bem abençoada. Aí eu olhei e disse: Deus, eu não estou acreditando. Ela não foi a semana inteira porque a unha do dedo, ela fez assim: olha como está a minha unha, tão inflamada. E eu pensando na ingenuidade que era a unha do pé, porque não dava para calçar o sapato, aí não queria de sandália, né, e tal. Ela era a unha do dedão da mão. E você, que desculpa tem dado para o Senhor? Eu não fui, pastor, porque uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de barriga. Se ficasse em casa, ficasse curado? Não. Mas o mais interessante é que esse tipo de gente, no outro dia, 7 horas, 7h30, dá um jeito. Se você for lá no trabalho dela, está lá trabalhando, e já aconteceu com a gente, a pessoa não foi porque estava doente, e no outro dia, a gente passando lá onde a pessoa trabalhava, ela lá na atividade dela, eu disse: meu Deus, ontem para servir o Senhor, estava doente, hoje para o seu reino, né, para investir no seu reino, estava
bem. Aí eu fui lá, poxa, mas você não estava doente? Mas eu tomei um remédio, a febre passou, a dor de cabeça passou, né? A gente tem que trabalhar, né, pastora? Eu disse, congregar também, né, irmã? Né? Então, essas desculpas têm impedido muito as pessoas de servir o Senhor. Portanto, Deus nos chama, nos comissiona, nos capacita a sermos cumpridores da palavra de Deus, amém, queridos? Quando Deus te chamar, Deus já te chamou, aliás. Se você está aqui, você já entregou sua vida a Jesus, isso já pode tomar certeza que você já faz parte desse grande exército para saquear o inferno, amém? Você já faz parte, Deus já te chamou, amém? Já te arredimentou, amém? Então isso é interessante. Faça a obra não olhando para as suas limitações. Deus, quando Ele te chama, Ele não olha para as suas limitações, mas sim olha para aquele que te arredimentou. Quem foi que te arredimentou? Foi o Senhor Jesus, cabra macho, que morreu lá na cruz por mim e por você. Amém? Deu a própria vida, uma vida que de sangue inocente. Nós somos caros, queridos. Nós valemos o preço de um sangue inocente. Mas ele disse sim para Deus. E o mais interessante, ele nem murmurou. E antes de ir para o Pai, que ele falou: Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes você, porque alguém falou mal de você, te criticou, foi injusto. Eu não vou para a igreja porque eu não estou afim de olhar para a cara de fulano. Fica se importando com a minha vida. Gente, o maior exemplo para nós é Jesus, que não se importou, sofreu as dores, pagou o preço, sem falar palavra alguma, porque ele estava focado no objetivo dele, que era salvar a humanidade, e ele decidiu pagar o preço por isso, focado. Quando estamos focados, direcionados no objetivo, nada nos para, amém? Amém, igreja? Nada nos para. Mas quando você começa a desviar do foco, você começa a olhar para as picuinhas, para as conversinhas, e o diabo vai ganhando terreno na sua vida. Eu tenho certeza que dentro dessa igreja, aqui dentro desse local, tem pessoas de potencial impressionante para saquear o inferno, mas está de braços cruzados, não está sendo usado por Deus, porque está se alimentando das mentiras do diabo, está olhando para o homem e não olhando para o consumador da obra, e está aí parado, deixando de ser usado por Deus. Amém, igreja? Então, Ele vai nos capacitar. Não fuja do propósito de Deus para a sua vida, amém? Queridos, não é fácil. Hoje, eu escutando a história daquela irmã, que o irmão dela mora em Novo Progresso e foi morto, ela recebeu agora de tarde a notícia. Eu fui lá com a pastora, eu disse que eu queria ir lá, fui lá. E quando eu voltei, eu fiquei pensando, meu Deus, eu moro tão longe da minha parentela. Eu estou tão longe do meu povo, da minha mãe, das minhas irmãs, né? Senhor, guarda a minha família, guarda a minha mãe, guarda minhas irmãs, meus irmãos, né? A gente vive tão longe, porque quando acontecem essas tragédias, queridos, muitas das vezes o financeiro não tem como chegar lá, né? Então eu fico pensando, aí naquela mesma hora que vem esse pensamento, querer dar uma angústia, eu lembro que eu estou para cá, não é por qualquer coisa, eu estou para cá por causa do reino, amém? E Ele vai cuidar, e Ele vai cuidar da minha família, da minha parentela, né? Aí eu respiro, aí já entrei aqui na igreja e já passou, né? Porque quando nós estamos, queridos, no lugar certo, fazendo a vontade de Deus, Deus cuida dos nossos, amém? Deus cuida de cada detalhe. Nós temos o exemplo, não vou ler porque eu acredito que você conhece a história de Jonas, no capítulo 1, de 1 a 4, conta nessa passagem da Bíblia, quando Deus chamou Jonas. O que Jonas fez? Fugiu. Por algum motivo, Jonas ficou com medo de pregar a palavra para o povo de Nínive. Fugiu. Mas o que Deus fez com ele? Deus usou uma tempestade e lançou ele no mar. O que será que Deus está precisando fazer
para você se acordar, para você deixar do medo de fazer a obra de Deus e te levantar como uma coluna de oração, de intercessão, de resgatador de almas nesse lugar. Deus jogou Jonas no mar, criou uma tempestade para que ele fosse fazer a vontade dele. O que você está esperando? Está esperando Deus fazer alguma coisa para isso acontecer? Ou você está disposto a seguir o ID do Senhor de livre e espontânea vontade? No dia que Deus me chamou meu esposo, na hora, ele disse para o pastor Jango, nós vamos. E eu ainda fiquei assim, não é melhor a gente orar mais um pouco? Ele disse, não dá mais tempo, a obra lá está precisando. A igreja foi dividida, né? O povo estava desbandando, né? Então, algo terrível estava acontecendo no Ministério Paz aqui em Rondônia. Ele disse, não dá mais tempo, nós precisamos ir, né? Então, queridos, o tempo está encurtando. Deus tem pressa. Jesus está voltando. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Precisamos trabalhar. Jonas foi o maior exemplo de desobediência, né? E você sabe muito bem as consequências que é da desobediência. Deus tem te chamado, você não tem obedecido, isso vai ter consequência. Deus, quando nos chama, que nós recusamos, a obra dele não para, porque eu disse não. A obra dele continua. Deus levanta outro, muitas das vezes melhor do que nós. Isso eu aprendi a não dizer não para Deus, porque eu sei, essa verdade entrou no meu coração. Se eu falar não para o Senhor, a obra não vai parar. Deus vai levantar outro e a obra vai continuar. Mas e eu que disse não para Deus? Que consequência eu vou sofrer de ter dito não para o chamado de Deus? Né? Jonas foi engolido por um peixe. Quando eu era criança, eu escutava a história de Jonas. Eu ficava imaginando como será que ele ficou lá dentro da barriga do peixe, né? Talvez você fique pensando também a mesma coisa, né? Por algum motivo ele teve esse medo, mas agora Deus quer que nós prestemos atenção que a história tem nos ensinado de uma vez por todas que Jonas ficou lá dentro porque foi desobediente. Deus tinha uma obra para fazer através da vida dele e ele se acovardou, né? Mas Deus tem poder, né? Então você tem se acovardado. Aquilo que Deus já te chamou, que você entregou de mão beijada para outra pessoa e ficou só olhando. Até quando você vai ficar só olhando para o chamado de Deus e não vai fazer nada? Vai ficar no teu comodismo, esperando o dia que Jesus vai te buscar. Só que não esqueça que nesse dia vai ter uma cobrança, né? Vai ter uma cobrança. Não fuja daquilo que Deus disse para você fazer. A palavra de Deus não falha e jamais falhará. Não dê lugar ao medo, à insegurança como Jonas deu. Devemos acreditar que Deus nos capacita para realizar a sua obra. Quem aqui crê que Deus pode te capacitar para a boa obra? Levante sua mão. Quem crê? Só quem crê. Eu creio que Deus pode me capacitar. Queridos, ainda tem muita gente que não crê. Por isso que essa obra ainda está nesse nível. Porque ainda tem medo, né? Não diga não para o chamado do Senhor. Obedeça a sua voz e veja grandes coisas sendo realizadas por Ele através da sua vida. Olha, hoje eu não vou citar nome, que eu não tenho a liberdade dessa pessoa. Da outra vez que eu vim aqui, o EDD, numa manhã teve uma ministração, uma unção muito grande. E Deus me incomodou. Eu vi uma pessoa isolada, ela não estava no arraial, naquele mover, ela estava isolada. E Deus me mandava ir lá com aquela pessoa. E eu fui.
e ministrei naquela pessoa, lavei os pés daquela pessoa naquele dia. E ela chorou muito, eu falei coisas que ela falou hoje para mim, o que Deus falou, eu não me lembro o que foi que eu falei, mas eu falei algo para ela. E ela me falando hoje que Deus respondeu algo que ela já orava há quase 2 anos. Né? Então, queridos, Deus só quer nos usar, Ele só quer um sim teu. E hoje eu fiquei emocionada, porque naquele dia eu só fui obediente. Deus me mandou ministrar na vida daquela pessoa e orar por ela. E eu fui o canal de Deus, resposta de oração. Isso é grande demais, queridos. Né? Apesar de nós, Deus quer nos usar. Amém? Deus quer te usar. Não deixa os empecilhos, não olha para tuas dificuldades, para tuas debilidades. Diga sim para Deus. Quando essa igreja toda entender que Deus só quer o teu sim, essa obra vai tomar uma nova dimensão. Amém? A sua igreja, você pastor que está aqui, a tua igreja vai tomar uma nova dimensão, porque Deus está pronto para nos usar. Eu tenho um versículo aqui, você pode ficar em pé. Eu queria pedir para a equipe de louvor vir aqui na frente. Amém? Eu quero finalizar com esse versículo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 10, 14 e 15. E nós vamos finalizar essa palavra com isso. Amém, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz assim: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, as boas novas. Amém, queridos? Quem ganha a alma é sábio. Quem prega as boas novas, a palavra de Deus está falando aqui: conformosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. E Deus declara essa palavra hoje para a tua vida. Olhe para os seus pés e profetize: meus pés são formosos, porque eu vou pregar, eu já prego, eu vou pregar as boas novas. Amém? Eu pedi para a equipe de louvor cantar essa canção. Eu quero que você, que tem até rejeitado o seu chamado, por medo, por alguma situação, você venha aqui na frente. Você também, querido, que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, venha aqui também. E a igreja fica em espírito de adoração, porque muitas das vezes o orgulho, o medo nos impede de fazer a obra de Deus. Nós somos só apenas os servos do canal do Senhor. A capacitação vem dele. A boa obra Ele quer completar através das nossas vidas. Venha saindo do seu lugar e venha fazer uma aliança com o Senhor. Eu já estou envolvido, mas eu quero mais. Eu quero ser o melhor líder, eu quero ser o melhor ganhador de almas. Senhor, eu quero pregar teu evangelho, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, né? Eu quero ser liberto disso, porque eu quero pregar a tua palavra. Eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas para o Senhor. Venha fazer uma aliança com Deus. Não fique com vergonha, não. Nós precisamos da capacitação do Senhor. Ela não é nossa, ela vem de Deus. De repente hoje você só está precisando de uma cura, de uma libertação,
para Deus te usar poderosamente, né? Então venha, você conhece suas fraquezas, suas debilidades. Isso tem te impedido de pregar as boas novas. Vem aqui na frente. Deus quer realmente te trazer uma cura, quer te capacitar, quer te encorajar, quer te animar, quer declarar que é Ele que faz a obra através da sua vida. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Se encha do amor de Deus. Você vai precisar estar cheio do amor de Deus. Pois o amor não se compra, Ele vem de nem Deus. se merece. O amor se ganha, E Ele é de de graça. graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare isso como uma oração. Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Quero conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus mais e mais para fazer sua obra. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Nesse momento, meu Pai, eu olho para essas pessoas que estão aqui. Começa a derramar uma unção poderosa de ousadia, de intrepidez.